Olá, este é o Papo de Mãe. A relação dos alunos com a escola mudou e dos pais com a escola também, seja na rede pública ou particular. A cada dia aumentam as notícias de violência contra professores, entre estudantes ou de atos de vandalismo. A violência prejudica o desempenho dos alunos e desmotiva professores e dirigentes. Mas por que está acontecendo isto? No programa de hoje, vamos procurar algumas respostas para tanta agressividade. A crueldade diante das diferenças. O bullying é um problema sério nas escolas. E hoje é um problema enorme também na internet. Saiba o que fazer para ajudar seu filho, para que ele não pratique o bullying e também para que ele não seja a próxima vítima. Que tipo de violência? Assalto lá dentro mesmo da escola, pessoal que fica fumando maconha lá dentro. Aí pra arrumar confusão é rápido, né? Acho que é falta de educação dos pais, em primeiro lugar. Os pais não sabem o que é educação. Eles acham que educação é preparar para o vestibular. Um estudo da Unesco, feito em 14 capitais brasileiras, revela que entre os estudantes que têm arma de fogo em casa, 70% já levaram a arma para a escola e que 47% dos professores já sofreram agressões verbais. O levantamento da Unesco constatou que o grau de violência tem impacto decisivo no aproveitamento escolar. Metade dos alunos que convivem com muitas situações agressivas não consegue concentrar-se nos estudos. A violência é uma das principais razões da evasão escolar e do elevado índice de professores que desistem da profissão. Aqui agora estão as mães que vieram participar do Papo de Mãe. Muito obrigada pela presença. Eu queria conhecer vocês, queria saber seu nome e quantos filhos você tem. Meu nome é Débora, eu tenho 3 filhos. E eles já tiveram algum problema na escola, Débora? Já. O que mais aconteceu? velho, inclusive, hoje ele está com 13 anos, ele estudou na rede pública da 1ª até a 4ª série. Já quebraram o braço dele na escola. E assim, começa sempre com apelido, apelidinho, e vai, até chegar na agressão mesmo, propriamente dita. Esse é o que está aqui? É o que está aqui. Qual que é o nome dele? Vinícius. O Vinícius está ali de camiseta De vermelha. vermelha. Ele está com quantos anos? 13. 13. Mas como é que foi essa história de quebrar o braço dele na escola? Briga. Começa por apelido, como ele é moreninho, né? Você é preto, você é feio, e põe um apelido aqui, um apelido ali, até que vai, empurra, bate, tanto dentro como fora da escola. Eu te pego lá fora e batem mesmo. Mesmo pequenos, assim. E daí, como é que foi para você? Você achou que trocando de escola ia resolver e de fato resolveu ou não? Não. Hoje ele está na escola particular e eu tenho as mesmas queixas dele. Inclusive, a semana passada ele falou para mim, mãe, o meu maior sonho é não ir mais para a escola. Nossa, é muito complicado isso, né? A gente vai continuar daqui a pouquinho, porque depois vamos conversar com os especialistas até para ver se a gente pode te ajudar aí, tá bom? Obrigada. O seu nome qual é? É Lúcia. E você tem um filho? Tenho um filho, Luiz Felipe. Que está aqui também? Tá, tem 8 anos. Tá aí. Ele tem 8 anos, está em que série? Que ano, né? Que agora... No 3º ano, né? E com ele já aconteceu alguma coisa, Lúcia? Olha, às vezes acontece, por ele ser um pouco mais cheinho, mais gordinho, então tem situações que ele vem se queixando para casa, ou no futebol, os amigos, mas assim, é algo leve, né? Mas ele já sofreu muito com isso, assim? Como até o filho dela já chegou não a pedir tanto assim, não. Pra sair da escola? Uhum. Eu acho que sofre um pouco, mas não chega a ter uma agressão tão grande como ela está relatando. Você é psicóloga também, né, Lu? Eu sou psicóloga, trabalho com criança. Então você até consegue administrar um pouco mais sim, isso, né, em casa. Tá bom. E o seu nome qual é? Meu nome é Rosângela, tenho um filho. Que está aqui também. A gente trouxe uma casinha ali, que eles vão montar uma casinha e um foguete. E o Ricardinho toca também. Depois já vai preparando alguma coisa para a gente escutar, tá bom? E com seu filho, o que aconteceu já na escola? Bom, o Miguel, ele puxou para a família, cheinho, né? Aí que ele começou a parar de comer. E como eu sofri muito na infância com apelidos, então eu fico prestando muita atenção no meu filho, né? Porque eu sempre fui vítima de apelidos. Aí eu percebi que ele estava sem comer e falei, o que está acontecendo, né? Ele falou, meu amigo está me chamando de gordo. Aí eu comecei a explicar um monte, contei uma série de historinha para ele, né? Que eu sou contadora de história. E eu dei 3 maneiras dele vencer isso, né? Que é difícil.
E a mãe sofre com o filho, junto com o Sofre, filho, né? A gente se emociona tanto até com as crianças. Eu sou educadora social. Você é professora Sou também, professora. trabalhou muitos anos como professora. E hoje eu trabalho em ONG, né? E você, como professora, sofreu também? Já. O que aconteceu? Bom, eu quando entrei, depois dos 30 anos, eu tive problema de periodontismo, né? Então o dente teve um afastamento, comecei a ficar com o dente um pouco para frente. Aí começaram a me chamar de dentuça, gorda. Nossa, é uma coisa agressiva mesmo, Muito né? agressiva. Não, Então uma a falta gente de vai, respeito, né, falta de das respeito. crianças. Então a gente vai conhecer agora os especialistas e tentar entender um pouco por que isso tem acontecido e o que a gente precisa fazer para reverter essa situação, né, Roberto? A ONG Internacional Plan, que atua pelos direitos da infância, também fez uma pesquisa e concluiu que 70% dos estudantes brasileiros são vítimas de violência escolar. O estudo indicou ainda que no mundo 1 milhão de crianças sofrem algum tipo de violência nas escolas todos os dias. Para participar deste Papo de Mãe, nós convidamos o psicólogo José Ernesto Bolonha e a pedagoga Maria Estela Graciani. Bolonha, você tem filhos? Tenho filhas, tenho 3 filhas. E como você vê essa violência toda? Olha, a minha resposta pode parecer engraçada à primeira vista, mas ela na verdade não é. Eu acho que a cultura contemporânea não celebra a delicadeza. Portanto, a minha visão disso é bastante clara. Nós temos um problema sério de violência, não só na educação como na cultura pós-moderna em geral, porque nós temos, eu diria, quase um preconceito com a educação para a delicadeza. Eu costumo dizer que o problema do mundo contemporâneo nesse aspecto não é o excesso de violência, mas a falta de delicadeza. E você, Estela, tem filhos? Eu tenho 2 meninas, né, e eu não me lembro, porque já faz tempo que elas estiveram na escola, agora já se formaram na universidade, uma é pedagoga, outra é assistente social. E acredito que, trabalhando hoje como coordenadora do curso de pedagogia da PUC e também no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, há uma preocupação muito grande em relação à violência escolar. E o modo como eu vejo é que essa violência que acontece, né, no cotidiano da escola nada mais é do que o reflexo que estamos vivendo na sociedade como um todo. Quer dizer, o que acontece fora da escola acontece também dentro da escola. O que eu queria entender, assim, o que aconteceu nessa mudança da relação dos pais e dos alunos com a escola, né, nos últimos anos? Porque a gente sabe que antigamente a escola ela era respeitada, o professor era respeitado. Então, se o professor mandava o aluno para casa e o aluno tinha uma advertência, o pai respeitava aquilo do professor. E hoje em dia a gente vê que às vezes o pai, se a escola é particular, vai até a escola e fala, eu pago essa escola, então ninguém pode reprovar o meu filho. Ou até o próprio aluno faz uma ameaça para o professor. O que aconteceu ao longo dos anos que mudou essa relação? Eu acredito, né, que o que esteja faltando ocorre na falta de convivência familiar e na convivência comunitária. A convivência familiar tem sido muito prejudicada pela lida do dia a dia da mãe que saiu de casa para o trabalho e por necessidade. E daí como lidar com o sentimento de culpa? Porque a mãe também não pode ter esse sentimento de culpa de sair, de trabalhar. Como faz para equilibrar isso, né? Para ter essa vida lá fora, mas mesmo assim não deixar a família dispersar? Esse é um problema aí da mãe que se sente com essa ausência de poder orientar, informar e acompanhar o desenvolvimento do seu filho. Eu acho que a questão mais importante, mesmo que os pais trabalhem, né, e tenham coisas fora, é que a gente tenha espaços para poder passar valores, porque eu acho que o que vai se perdendo são os valores importantes. Então, assim, em pequenos momentos, a gente leva até a escola, no carro, vai se conversando, poder acompanhar, né, saber da criança na hora do almoço, na hora do jantar. Porque isso acho que é importante a gente deixar claro que é possível fazer isso mesmo trabalhando fora, tal, né, para também não ficar essa coisa de culpar a mãe ou o pai porque trabalham demais.
precisa tem que trabalhar. Eu acho que, assim, na medida que a mãe e o pai estão perto, estão acompanhando, a gente vai ajudando a passar os valores e a construção da defesa da criança, dando segurança. No meu caso, meu filho, ele tem deficiência intelectual leve. Então, assim, a escola não tem tolerância. Você não pode ser diferente. E professores também não estão capacitados para isso. Eles perguntam para mim, mas mãe, tá, você me trouxe esse laudo, e agora? Mas o que eu ensino então para ele? Como que eu faço para ele? Entendeu? Eu não sei. Mas, por outro lado, também, você falou uma coisa importante dos pais, de passarem valores. E o que fazer quando esses pais já não têm mais os valores? Porque muitas vezes os pais ou não passam ou passam errado, né? Acham que o legal é o filho que sai e que bate. Eu já tive o seguinte problema, né? Tinha um menino que ele batia em todo mundo, xingava. E um dia eu chamei a família para conversar, né? Aí o pai falou assim, meu filho é homem. Ele tem que se defender, ele tem que bater. Então, quer dizer, aí eu falei assim... o pai assinou embaixo. Aí eu penso também que hoje nós, educadores, não conseguimos instruir, porque a família também esqueceu esse papel do educar. Eu acho que educar cabe à família, né? Então, a criança já chega mal educada, você tem que educar e como que você acaba sem tempo para instruir. Essa dificuldade hoje que eu vejo. E agora tem até um novo termo para definir tudo isso, né, Roberta? Mariana. Com tudo isso, ultimamente, um novo termo tem sido cada vez mais usado, o bullying. Você sabe o que quer dizer? Veja na reportagem de Rosângela Santos. Nas escolas, os alunos sabem bem do que se trata. Cortava o cabelo curtinho e tinha uma baita cabeçona. Aí virou cabeçudo, pirulito, orelhudo, narigudo. Eu sempre fiz judô, essas coisas assim, aí eu gostava de dar cambalhota, essas coisas, aí falavam que era macaco, assim. Ah, ô narigudo, olha o seu tamanho do seu nariz, não sei o quê. E o engraçado é que tem um que também tem nariz grande e fala a mesma coisa. Bully, o substantivo quer dizer valentão, tirano. O verbo significa brutalizar, amedrontar. Desta palavra de origem inglesa vem o termo bullying. Na teoria, é um conjunto de atitudes agressivas, intencionais e repetitivas que ocorrem sem motivação evidente, adotado por uma ou mais pessoas contra outras e que pode provocar dor, sofrimento e angústia. Tenho uma amiga que ela é gordinha, aí as pessoas que não conheciam ela, não falavam com ela, xingavam ela por trás. É muito cruel o bullying? É muito cruel, porque a pessoa meio que convive com as pessoas todo dia. Então é todo dia que você tem que enfrentar isso. O agredido muitas vezes fica encurralado. Na escola, se vai reclamar na coordenação, se transforma em dedo duro. E se for reclamar em casa, é o filhinho que não sabe se virar sozinho. Por isso, acuada, não é raro a vítima de bullying ter que enfrentar os agressores sozinha. Quais devem ser para os pais os sinais de alerta? A qualquer resistência a vir à escola, há uma certa resistência a ter amigos, a levar os amigos para sua casa, ou mesmo para sair com os amigos, para estar junto com os amigos. Um aluno que sempre foi bom aluno e que de repente começa a ter resultados insatisfatórios também pode ser um sinal, né? Qualquer manifestação de descompromisso com a escola também pode ser um dos sinais que os pais devem observar. Se nós olharmos todas as falas, o que existe é uma descrição de comportamentos e um julgamento moral, um julgamento sobre esses comportamentos. Agora, do ponto de vista da psicologia do desenvolvimento, nós temos que olhar um pouco o lado da criança e o olhar desta criança ou desse jovem, onde existe uma grande quantidade de solidão. Porque quando nós pensamos que as mães foram ao trabalho, que a figura da esposa-mãe como âncora da família nuclear terminou na segunda metade do século XX, dos anos 60 em diante, essas crianças são muito sós. E quando nós olhamos o bullying, por exemplo, do ângulo da psicologia evolutiva, também é verdade que ele prepara as crianças para uma socialização. Ele prepara a criança para conseguir se defender num mundo que será adverso. Portanto, eu diria assim, não é só o aspecto do juízo crítico que está errado. Quer dizer, existem bases psicológicas para dizer o bullying
evidentemente não quando excessivo, aí tem uma questão de dose, ele também tem um lado de dizer, você enfrentará uma vida com muitas adversidades, você terá que se tornar capaz de sustentar o ridículo em certas situações. Então é preciso olhar os dois olhares. O que não pode é chegar a esse ponto que os filhos de vocês já sofreram. No caso dela, né, de não querer mais ir para a escola, o filho dela que quis parar de comer até, né? Então acho que é aí que a gente percebe o limite. Né? Aí nós estamos falando do excesso. Não é? E eu acho que a escola também pode nos ajudar. Né? Ajudar. Eu acho que a escola tem que chamar mais os pais. E assim, não precisa chegar num limite de quebrar um braço. No caso do meu filho, você ir para a escola todo dia, você tem que apresentar um trabalho lá na frente. Quando vai na frente, já começa aquela gozação. É muito ruim, a criança não tem prazer em ir para a escola. E qual foi a reação do seu filho com relação a essa agressividade? Como ele Então, ele chora. Não quero ir para a escola. Não, mãe, você não sabe. Mãe, você não sabe. E o que falou na reportagem é realmente o que acontece. Quando eu falo, tudo bem, se eu não sei, então eu vou até a escola para resolver. Não, mãe. Não vai, porque aí vão falar que eu sou filhinho da mamãe e não sei o quê. Então, não tem, ele se sente acuado. Se minha mãe for, eu sou filhinho da mamãe. Se eu falar que é diretor, eu sou fofoqueiro. Então, ele fica ali, aguentando, só que tem um limite, entendeu? Agora, isso de você ter trocado de escola e não ter resolvido, né? Como ele estudava em escola pública, foi para particular, quer dizer, você já teve que fazer um sacrifício aí, né? Então... E mesmo assim não resolveu. Não resolveu. O que eu vejo, assim, na escola particular ainda é pior, porque o coordenador, a coordenadora fica com receio de falar com a mãe, porque é um aluno, é um número, é um dinheiro que vai entrar para a escola, entendeu? A dificuldade que ela está tendo nesse momento é muito grande para fazer essa interação, essa orientação e esse cuidado formativo e informativo, como você falou. Então, o que ela precisa fazer, na minha avaliação, são 3 coisas. Aprender a fazer a mediação do conflito. Ela teria que ter os instrumentos, as estratégias... Ela quer a escola? Na escola. Mediar o conflito, ensinar como que a gente resolve uma briga. Não é brigando e um atingindo o outro, não só com palavras, como também com Seria atos. Um trabalho preventivo. Trabalho preventivo e protetivo e de defesa dessa infância e dessa adolescência. Quer dizer, de reconhecer que isso existe e fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa. Segunda coisa que ela tem que aprender é gerenciar essa crise. Ela não sabe gerenciar a crise como um todo, porque isso acontece, inclusive, com os próprios professores. E hoje tem uma dimensão da sociedade que se chama justiça restaurativa. E a justiça restaurativa nada mais é do que colocar de um lado o violador e do outro lado o violado. E fazer ali um diálogo, uma conversa, para dizer como ele está se sentindo, que tipo de possibilidade ele vê para resolver esse problema em relação ao outro, e assim sucessivamente. E no final, o professor, o merendeiro, todo mundo dá o seu palpite em relação do que poderia ser feito, numa conversa coletiva, socializada entre todos. E isso tem, de certa forma, restaurado as relações que aconteceram. Mas a gente continua daqui a pouco, porque no próximo bloco, a vez do pai com David Almeida e o depoimento do pai e educador Rubem Alves. O Papo de Mãe volta já. Bullying. Sim, este é grande coisa na Inglaterra. Eu sou inglês e este é grande assunto polêmica na Inglaterra. Eu lembro que eu estudei em escola pública, eu lembro que na minha época tinha essa coisa de gozação, né? De ficar chamando de gordinho, ou então eu cortava o cabelo muito curtinho e sempre o aluno, o colega que estava atrás, tinha aquela brincadeira de dar peteleco na orelha, mas era brincadeira ainda que desagradável, mas era uma brincadeirinha. Agora hoje a coisa tomou uma proporção muito diferente. Hoje em dia as crianças elas têm um índice de liberdade muito grande e essa liberdade ela é constituída dentro da própria família, na escola e eventualmente dentro da falta de limites que se estabelece. Hoje
O aluno, a pessoa chega em casa com história de que o professor fez isso, fez aquilo, o pai vai lá, não vai querer nem saber o que aconteceu e já vai querer tirar satisfação com o professor. Acho que é falta de educação dos pais, em primeiro lugar. E da escola também, que não é muito operante, não? Agora a gente sabe... Na minha época não existia isso daí. Você imagina que nós somos do Espírito Santo, tem uma região no Espírito Santo onde um professor resolveu tomar uma atitude contra alunos ofensivos. E o que ocorreu? Aproximadamente uma semana depois, esse professor foi morto, ele foi assassinado. Por quê? Eram alunos violentos que estavam tomando determinado tipo de atitude dentro da escola, né? E também relacionado a drogas dentro da escola, com ameaça e com tudo mais. Esse professor resolveu tomar uma providência, chamar a paz, chamar o governo e tudo mais. Com uma semana ele apareceu morto. Uma professora de escola primária que está com medo, ela não vê a hora de se aposentar. Veja que a coisa é bastante complexa e os fatos que começam miudinhos, de uma brincadeira, etc., chegam até o extremo, né, de matar o professor. Os professores hoje estão profundamente desanimados, doentes, deprimidos, em síndrome de pânico. Então, a relação entre as crianças, os jovens, os adolescentes, há uma reciprocidade nessa questão. E um fato muito novo que está acontecendo são essas crianças que são expulsas, os adolescentes da escola, dado esse tipo de comportamento como resolução, estão formando turmas, estão formando grupos, estão formando gangues, né, que atuam não só no entorno da escola, como também fora dela, independente da escola ser pública ou ser privada. A escola também tem medo de se impor, né, Lógico, Estela? E é uma coisa interessante, eles ficam no redor da escola, porque a relação deles com a escola é de amor e de ódio. Trabalho com psicodrama, o psicodrama é assim, você tem uma inversão de papéis, né? Então aquelas crianças que são mais violentas, eu coloco elas no papel assim, onde elas são protagonistas. Isso. E depois desse trabalho, assim, eu faço uma roda e a gente discute o que eles sentiram, o que o personagem estava sentindo, o que eles sentiram, como aquela pessoa estava sofrendo aquela atitude. Então, eles começam a fazer, puxa vida, isso daí que ele passou é a mesma coisa que eu faço com o fulano, né? Eu bato no João e agora que eu estava sofrendo essa violência, eu estou sabendo como ele está se sentindo. Você sofreu alguma coisa na escola ou a sua filha já sofreu? Então, eu fiquei calada. Normalmente eu sou palpiteira, né? Eu sempre fico dando palpite aqui. E eu fiquei prestando mais atenção porque eu passei por isso na minha infância. Mas isso daí não teve problema para mim, assim. Hoje não tem problema. Você é bem resolvida. Bem resolvida. Agora, assim, eu não consegui resolver o que minha filha passou. Ela passou na infância dela, na escola também. Eu consegui resolver, porque aquela história do amor, com amor se paga. O que aconteceu com ela? Então, é sempre gordinha, né? Mas linda, maravilhosa e nordestina, né? Então, sofri esse preconceito na escola. Todos os apelidos que você imaginar para gordinha e nordestina tinha. Em São Paulo, Aqui em São Paulo. Mas sempre partia de um menino, ou seja, tinha um foco, tinha uma raiz, tinha uma pessoa, que aí todo mundo ria e todo mundo acabava acompanhando. Então, assim, quando ela conseguiu falar para mim, eu sempre conversava com ela e tal, quando ela conseguiu falar isso para mim, eu fui e resolvi com o menino. E na frente de todos que ficavam rindo. A história é longa e muito engraçada. E assim, a gente vê que você não engoliu, porque você fica nervosa. Eu fico. Mas aí, assim, o que dizer para essa mãe? Interromper um minutinho? Sim, por favor. O Felipe quer falar uma coisa para a mãe falar agora. Fala, amor. Que é chato às vezes. Vamos pegar o microfone para ele falar. Todo mundo fala. Fala Por você, favor, acho que é vem cá, a gente vai te dar o isso. Vem microfone, falar. Pega o microfone. Pode falar. É que um fala e aí esse apelido é seu para sempre. Então os outros também vão falar, aí outra pessoa vai falar para outra e não para. Você fica até adulto com isso. Queria te fazer uma pergunta, porque você sabe coisas que nós não sabemos. Me conta o seguinte, independente da gente concordar que é muito chato isso que às vezes fazem com você, de fato é muito chato, eu também vivi isso, todo mundo viveu, mas conta uma coisa pra gente,
O que você acha que tem de bom para você nessa oportunidade? Muitas coisas, porque se eu ficar naquele cara, ele não vai me largar. Eu tenho que ignorar e passar pra frente. Essa é a jogada, Felipe. Deixa a turma pela beirada e segue. Vai procurar quem é legal, né? A gente fica insistindo no chato. Posso dar uma... minha mãe falava exatamente, ela falava assim, estão te chamando de orelhudo ou baixinho, o que seja. Se você não ligar, o apelido não pega. O apelido só pega quando você liga. Se o cara viu que te pegou, fica. Certo? Eu acho assim, como mãe do Luiz Felipe, né? O que eu acho importante, que eu falei dos valores, é isso, né? É a criança se fortalecer. Tudo bem, ele é gordinho, ele é mais orelhudinho, mas eu falo, filho, e que coisas você tem de bom? Né? Você é bom nisso, você tem aquilo. Então, são esses valores. Para a criança construir essa defesa desse mundo que é isso aí. Eu fui muito vítima de apelidos na infância. Olha como me atrapalhou. Meu apelido era Cabeção porque eu era magra demais, então a cabeça era muito grande pro corpo. Minha mãe, naquele desespero, discutindo com o pessoal, começou a me dar vitamina. Com 9 anos eu virei uma bola. Aí meu apelido passou a ser Casas da Banha, Cardinetão, você entendeu? E as meninas da minha época as minhas amigas começaram a namorar com 16, 17 anos, eu não conseguia namorar porque eu falava, poxa, cabeção, gorda. E hoje você dá risada, quer dizer que hoje eu concordo com ele que eu aprendi a me defender muito bem. Porque mas foi difícil, né? Foi difícil passar por isso. Hoje uma pessoa, quando ela quer me atacar, duro. ela já vem, eu já me defendo na hora e tenho a resposta na ponta da língua. Mas você diria que isso fortaleceu a sua personalidade? Fortaleceu muito. Hoje eu tenho uma Isso te deu capacidade de viver a sua vida melhor? Mas é que enquanto você vive aquilo, e a mãe não quer que o filho sofra, então, eu né? queria falar uma coisa para a Débora, que eu fico muito empatizada com o que ela está trazendo. Eu acho que a gente, mãe, fica identificada com o sofrimento do filho e fica paralisada. E eu acho que assim, é importante que você possa fazer aliança, como ele falou, não ficar nesse lugar também da rejeitada, da excluída, mas tentar fazer alianças com outras mães, sabe? Para poder trazer ali, tá os amigos mais bem, perto. Viu? Quem sabe daqui já não tem os amigos. Mas eu acho que essa é uma solução. Ajudar o filho a construir uma rede, mas ela também ter um apoio psicológico para não ficar nesse lugar solitário e tentar alianças com outras mães que também vão entender a sua dor. Então, é difícil, porque a gente que tem um filho com necessidade especial já é difícil. E assim, no caso dele, eu converso muito, falo, olha filho, é assim, acontece, as pessoas fazem isso e tal. Só que é difícil ele chegar para mim e falar assim, mãe, o menino me bateu. Mas por quê? Ah, não sei. Ele falou para eu pôr a minha mochila no chão e me bateu. Mas eu falei, você pôs a mochila no chão? Eu pus, ele pediu. Para ele procurar outros amigos, né? Sabe? E assim, gente, vocês não têm noção do tanto que eu já fui. Eu tento com ele, eu tento fora, eu vou para a escola. E assim, eu trabalho, eu estudo, sabe? Eu perco às vezes, eu saio cedo para ir lá, para resolver, para conversar. Então, assim, às vezes a gente chega num desespero tão grande mas, com que a vontade que você tem é falar assim, sabe? Vai surgir dentro dele. Já tem um resultado. Ele se dá com crianças menores que ele, da idade dele não vai. Eu não estou deixando o Almir falar, né? Almir, aqui tá tão interessante aqui a conversa. Aliás, não estou deixando ninguém falar. Fala, Almir, você era vítima ou você era o agressor? Eu fui os dois. Eu passei nas duas. Como assim, Almir? Ainda bem que você admite. No começo eu também, como eu era magrelo mesmo, mas magrelo, né? Aí tinha todos aqueles apelidos de magrelo. Pau de virar tripa, não sei o quê. Com 12 anos comecei a usar óculos, aí já veio do óculos, né? Aí eu passei para agressividade também. Fui à luta. Aí me tornei o outro lado da moeda. Eu queria agora mostrar uma entrevista para vocês que as mães sofrem, os pais também, mesmo sendo especialistas no assunto. Olha, o Rubem Alves, ele é educador e pai, e ele vai contar agora que já sofreu na escola quando era criança e que hoje vê a filha passar por problemas muito parecidos. Com a experiência que ele tem, ele levanta questões importantes e a Mariana Verdelho foi bater um papo com ele. Hoje a gente vai falar com ele a respeito de violência escolar,
Por que é que os professores e os alunos estão sendo cada vez mais vítimas de violência? Os alunos sempre têm mais poder que os professores. Antigamente não, agora sim, eles têm mais poder. E não adianta usar força com eles. Eu tenho a filha adotiva. Ela está com 9 anos de idade. Mas desde os 7 anos, ela se queixava de um movimento natural das meninas de segregar algumas. Então há um jogo permanente entre elas. Algumas são mais charmosas, então algumas querem ficar com elas durante o recreio. Então ela escolhe quais aquelas que vão ser as companheiras dela no recreio, excluem as outras. É um jogo muito perverso em que as crianças, ninguém precisa ensinar a elas esse jogo de perversidade. Elas aprendem, eu não sei como. E elas sofrem com isso. Eu fui muito objeto de discriminação porque eu morava em Minas Gerais e eu era caipira. Eu era um caipira lá da roça. Já andava de pé descalço o tempo todo, não usava sapato. E mudei para o Rio de Janeiro. E cheguei no Rio de Janeiro com os cariocas, todos eles falando no X, que os cariocas gostam de falar chiado. E eu falando carne, mar. Eu fiquei objeto de caçoada. Nunca tive um amigo, nunca fui na casa de um amigo, nunca um amigo me convidou e eu nunca convidei nenhum amigo. Foi uma experiência de solidão total. Faltam limites? Os pais não sabem estabelecer limites. Eles não sabem. E aí as crianças crescem sem sentimentos de limites. Um dia eu estava numa loja aí e havia um casal com uma criança, um menino de uns 7 anos, 6 anos. Ele chegou e me deu um murro. E eu olhei para o pai e a mãe esperando que eles fizessem qualquer coisa. Eles não fizeram nada. Eu me ajoelhei e disse, eu também gosto muito dessa brincadeira de dar murro. Vamos brincar de dar murro mais? Vamos fazer uma coisa, você dá um murro aqui em mim e eu dou um murro aqui em você. Pode dar. Evidentemente que ele não me deu um murro, né? E se ele desse um murro, eu não ia fazer nada com ele. Foi um jogo que eu fiz. Mas o pai tinha que, na mesma hora, ter dito para o filho, colocado o limite. Não, o que o filho faz é inocente, então ele tem permissão de fazer todas as coisas. E essas pessoas que têm permissão para ter todas as coisas, elas se desenvolvem sem ter sentimento de culpa. Sentimento de culpa é uma praga, é uma coisa terrível, mas se você não tiver sentimento de culpa, você acaba sendo criminoso. Então é preciso que os pais desenvolvam nas crianças um sentimento saudável de culpa para que elas desenvolvam a sua consciência, porque a consciência, o que é a consciência? A consciência é uma gotinha de culpa que está dentro de mim que diz assim, você não pode fazer isso. Se você fizer isso, você cria sofrimento para as outras pessoas. Quer dizer, então, o que a gente Todo faz? Mundo concordou aqui. Acho que ele fala muito bem, claro, né? E são pontos muito importantes. E de fato, o problema vem tá de nos casa, pais, vem da né? família. Porque essa dentro criança... de O que casa. está acontecendo com essa sociedade, com essa era de pais e mães aí? O que a gente... Porque nós somos esses pais a que nós nos referimos, somos todos nós, né? E o que fazer? Eu costumo, quando converso com meus alunos, dizer o seguinte, ninguém nasce cidadão. A gente aprende e apreende ser cidadão. Como a gente aprende também a ser racista e discriminador com gente que discrimina, né? O negro, o índio, etc. Por exemplo, eu me lembrei bastante, né, no caso da Rosângela, que eu também fui discriminada. Eu estudava num colégio interno, naquele tempo era comum isso, e eram todas fazendeiras, grandes comércios e tal. E eu vinha lá da Fazenda Morro Alto,
né? Caipira também, falando, só que não era mar, era fazenda, etc., lá em Araras. E o que acontecia? Eu tinha o cabelo assim, para ir para lá, minha mãe cortou o cabelo assim, o cabelo muito liso, e o pessoal começou a me chamar de caipó. Vai, seu caipó, sua caipó e tal. Eu, no final de semana que eu ia para casa, eu cheguei e perguntei para o meu pai, pai, o que é ser caipó? Afinal de contas, o que é caipó? Ah, minha filha, caipó são os índios, e eles fazem aquilo outro. Valorizou, as mulheres andam com umas penas na cabeça, são muito lindas, o corpo, etc. Ah, eu me senti tudo poderosíssima. Cheguei na escola, eu já era outra em termos até de postura. Eu já estava muito alegre de ter. E aí eu falei, olha, eu quero agradecer vocês pelo que vocês me fizeram, que eu sou bonita, eu sou muito dengosa. Eu acho que isso me empoderou de uma tal forma que eu comecei a ser líder daquele colégio. Porque eu era a única caipira, segura, né? Vindo de outro lugar, etc. E eu acho que isso influenciou a trajetória de vida que eu tenho. A autoestima é fundamental nessa trajetória e gera o quê? Autoconfiança. E a autoconfiança faz com que você seja reconhecida no grupo, pela sua iniciativa, pela sua criatividade. E isso causa a autodeterminação, quando você cria um novo projeto de vida. A gente chegou num ponto também que não é só um problema das crianças, educar os filhos, mas muitos pais precisam aprender, né, algumas coisas. O Papo de Mãe volta já. Olha, o nosso assunto estava tão interessante que essa criançada, eles não quiseram mais ficar brincando lá atrás, eles vieram para cá para participar da conversa, né? O Felipe já até veio aqui dar um depoimento para a gente. O que acontece na escola, Felipe, com você, que você não acha legal e que você acha que não tem que acontecer mais? Por exemplo, só um exemplo, alguém fala pra mim me tacar na areia, eu não vou me tacar, porque eu sei que não é legal. Não é por isso que eu não vou mais ser amigo dele. Uhum. Legal. Então vamos conhecer agora o Vinícius, que é o seu filho, né, Débora? Pega o microfone. Você tem quantos anos, Vinícius? Tenho 13 anos. 13. E você vai para a escola? Que ano que você tá? Tô na 6ª série. E você tem amigos na escola? Nenhum. Como não tem amigos? O que acontece? Tipo, eles começam a me zoar dentro da sala de aula e a professora não faz absolutamente nada. E já aconteceu de alguém querer te defender e daí ele, assim, aqueles que ficam fazendo umas coisas que não são legais, não deixarem alguma pessoa te defender? Não teve nenhuma pessoa assim que foi lá me defender, entendeu? Aí quando eles começam a me xingar, eles falam que vai me pegar na hora da saída, essas coisas. Você fica com medo? Fico. Eu queria te fazer uma pergunta. Vamos supor que ninguém pudesse te ajudar, o que não é verdade, e que você, de fato, tivesse que tirar de dentro de você mesmo a solução para isso. O que é que você faria? O que eu faria? Ficava na minha, eu ficava sem reação, né? Sem reação nenhuma e sem poder se defender. Mas eu queria uma coisa um pouco mais para fora, né? Sim. Imagina que você está sem ninguém do teu lado, que as pessoas estão te fazendo uma gozação, que estão te chamando de apelidos, e você, de fato, como acabou de falar, consegue, né, ficar na sua, mas a sensação que você me passa é que você ficaria na sua triste, você ficaria na sua magoado, né? Eu estou querendo uma coisa um pouco mais para fora, né? O que você faria? Imagina que você está sozinho, a vida é difícil, as pessoas são malvadas, algumas, não todas, né? Como é que você faria?
Deixa eu ver. Eu... Dá assim para não ficar chateado? De repente tem que pensar, não ligar muito para o que eles falam, para o que eles fazem? Não ligar muito e bola para frente e ficar, né? Você não acha que ficar chateado é fazer o jogo deles? Eu acho. Não faça isso. Que ele fica chateado aí que os outros acham bom, né? É isso que eles querem, Vinícius. Não obedeça a eles. Não faça o que eles querem. Faça o que você quer. Você tem os olhos muito bonitos. Obrigado. Os seus olhos são fortes. Você tem os olhos de uma pessoa forte. E você ajudou a montar ali? Todo mundo montou aquele... É isso que eu queria falar, Mariana. Você ajudou a montar? Gostou de montar ali? Gostei. Então, eu estava observando, né? Você fala que fica quieto, que todas as relações e tal, você fica na sua. Aqui nesse lugar, que é um lugar totalmente diferente para mim, para você, para ela, a gente nunca está na televisão, eu percebi o quanto você brincou ali. Com todo mundo, Com né? todo mundo. Brinquedo, brincadeira, faz parte dessa idade da vida que vocês estão. Então, eu vi você brincando, montando aquele tapete que está lá, aquela casinha. E depois eu vi uma coisa mais interessante ainda que você fez. Quando o Renato estava lá filmando, você estava... Ricardinho, você acompanhou, depois você verificou no vídeo o que tinha sido filmado e tal. Então, ele é um educador também, né? A sua mãe é uma educadora, a professora que está lá é uma educadora. E os seus colegas, aqueles chatonildos lá, que ficam fazendo toda essa questão. Você fez uns amigos aqui. Você tem iniciativa e parceria com ele. É isso aí. Se você se descobrir para alguma coisa que você gosta de fazer, você vai se realizar. Você não achou ele legal? Você vai ver. Não é legal ele? Não, e assim como, quer dizer, fez assim como amigos. o Vinícius, todas as outras crianças que passam por isso, nós todos que passamos por isso, eu acho que é descobrir um nosso caminho mesmo, né? E a gente não pode se defender, porque se fala para a professora, é dedo duro. Se fala para a mamãe, é o filhinho. Então talvez não expliquem direito para a criança o que é ser dedo duro e o que é, de fato, se defender e falar, porque acho que é importante deixar bem claro para as crianças que elas precisam falar quando estão sofrendo, né? Não tem que explicar para mim, tem que explicar para as pessoas que me falam que eu sou dedo Para dura. todas as crianças. Mas aí... Verdade, Então, de repente, tem que... Não é para mim que tem que explicar, é para eles. Não, então, e a Porque professora senão também... Eles vão Acho que achar... Eles vão Entendi. continuar achando que dedo Entendi. duro é isso que é. Ô, Almir, vamos embora? Vamos, porque já perdemos o posto de palpiteiros aqui, né? O Felipe ganha da gente, ó. Vocês não conseguem vambora. O programa de hoje tá vergonha. Ele fala muito melhor. Mas a escola, por exemplo, que ele está, eles têm um momento que eles sentam em roda e conversam sobre os problemas que E as está mudanças acontecendo. da escola. E as mudanças. Então, é um espaço onde a criança leva Agora, essas gente, olha, eles ainda são pequenos, né? Mas conforme vão crescendo, um problema para muitas mães agora é a internet. E a gente fez uma reportagem, a Rosângela também falou sobre isso, né, Roberta? É mesmo, Mariana. A Rosângela Santos fez uma reportagem sobre o cyberbullying, uma ameaça para pais e filhos. Na era digital, o bullying ultrapassou os muros da escola e foi parar na internet. A sensação de anonimato facilita, às vezes até incentiva o cyberbullying. Por isso, na hora de fazer a lição de casa com os filhos, os pais não podem esquecer de incluir uma nova disciplina, a educação para o mundo digital. Na internet, esse ano mesmo, fizeram um perfil falso de uma menina que eu conheço e tal, e foi bem estranho, porque eles estavam insultando, assim, ela, por ela ser diferente dos outros. Este advogado especialista em direito tecnológico explica que o cyberbullying aumentou muito nos últimos 5 anos. Às vezes relacionados em alunos com alunos, ou muitas vezes até alunos contra professores, com criações de perfis
ofensivos contra professores e tudo mais. Mas o importante em relação a tudo isso, né, porque nós sabemos que no Brasil, abaixo de 18 anos, ninguém comete crime sem ato infracional, ou seja, a legislação é diferente para inimputáveis, vai pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mas a importância em relação a tudo isso está mais na questão educacional. Ou seja, da mesma forma que as crianças e adolescentes recebem educação em relação ao mundo físico, elas também devem receber em relação ao mundo eletrônico, em relação aos riscos que eles podem ter em relação a esse mundo eletrônico, né? Ou seja, cada vez mais as escolas investem em aulas ou palestras específicas em relação a esse tipo de atividade, ou seja, mostrar que a internet não é um mundo sem leis e mostrar na internet o que a internet traz de riscos a crianças e adolescentes. E pai não pode dizer que não sabia de nada, porque quando os filhos são menores de idade, é ele que responde civilmente. A internet traz essa falsa sensação de anonimato, né? Por que falsa sensação de anonimato? Porque apesar da pessoa pensar que está agindo anonimamente, a internet sempre deixa um vestígio. E através desse vestígio, normalmente é possível se investigar e se chegar até o autor do ilícito, né? O problema em relação ao anonimato é que é uma questão mais subjetiva, porém importante, é que muitas pessoas que cometem esses ilícitos pela internet talvez não tivessem coragem de cometê-los se tivesse que praticar no meio físico, né? Então a gente tem um grande aumento de número de criminosos cibernéticos, criminosos entre aspas, em razão desse caráter subjetivo que a internet propicia. Isso é verdade, há uma sensação, e é importante deixar claro que essa sensação é falsa, de que o anonimato na internet permite qualquer coisa. Isso não é verdade. Vamos ouvir o Miguel um pouquinho? Felipe, ei, Miguel. Aí depois você fala, tá? Miguel, ó, olha aqui pra mim, ó. Conta pra mim o que acontece na escola com você que você não gosta. Que um amigo fica zombando eu de chupeta de baleia. Então ele não é seu amigo, né? É. Tem que procurar outro amigo, você não acha? Só que esse daqui já é há muito tempo. Ah, então, tá vendo? Se alguém fizer um apelido assim pro seu amigo, tal, o que você fala pra pessoa? Eu vou pra cima, eu conto pra professora. Peraí, pra cima é exatamente o quê? Porque lá na nossa escola a gente tem aula de judô, então... Então a gente desconta no judô. É com esporte. É esporte. Então tá Tudo a bom. mesma coisa. Põe a raiva no judô pra não ter briga, é isso. E tem que defender, os amigos têm que se defender. Gente. Acho que o negócio é encontrar a sua turma, né? Quando a gente é mãe, a gente descobre que os únicos amigos que nós tivemos foram nossos pais. E eu sempre passo isso para as crianças e para os adolescentes. Os únicos amigos que vocês vão ter durante o decorrer da vida são os pais. Aqueles com quem você pode confiar sempre em qualquer momento. Eu sempre brinco, são aqueles chatos que vivem, né, atormentando a vida da gente. Isso. Mas que já passaram por tudo isso que eles estão passando. Só isso. A família tem muito a contribuir, os pais têm que repensar, mesmo na educação. Eu acho que essa é a saída. Tem saídas, né? Não podemos pensar numa coisa muito macro e nos sentir impotente. Eu acho que tem solução, como ele falou, vamos começar do pequeno, para a gente conseguir algo maior, né? E você, Débora? Olha, eu acredito que, como ele disse, acho que o pai e mãe não tem que terceirizar a educação, né? Tem que se sentir responsável pelo seu filho e, a partir daí, buscar meios, buscar o que for melhor para que seu filho se sinta feliz. Eu acho que a felicidade do seu filho, às vezes o pai idealiza, meu filho vai ser isso, mas às vezes o seu filho não vai ser isso. O que importa é o seu filho ser feliz naquilo que ele está fazendo. Através da experiência que eu tive com o Vinícius, tudo, especiais, porque eu acredito nisso, eu acredito que eu posso não consertar o mundo, mas eu posso melhorar a convivência daquelas pessoas que estão comigo. Bom, então, eu vou devolver a palavra. Porque, olha, uma criança levantando a mão para falar, a gente tem que deixar. Pode falar. Então, fala, Luiz Felipe, para terminar o programa. Eu estava conversando com a minha mãe aqui, que eu lembrei de uma história do meu amigo que aconteceu na escola dele. É assim,
Eles começaram em casa brigando pelo MSN. Aí no dia seguinte, na escola, continuaram. Aí aquele amigo do meu amigo foi lá, simplesmente só mostrou uma faca pro meu amigo. E aí o meu amigo falou assim: cara, não faz isso, eu sou da paz. Puxa, mas aí todo mundo ficou sabendo, isso a professora ficou sabendo. O meu amigo foi expulso. É mesmo? Bom, e como é que a faca se viu também, né? Tá ótimo. Olha, infelizmente chegou ao fim a nossa conversa. Ricardinho, a gente vai encerrar aqui o programa e você faz aquele sobe-som, que ele tem uma música especial para o programa de hoje, tá bom? Felipão, combinado? Não pode ir embora com o microfone. Então, a gente vai fazer o encerramento aqui e você começa a tocar. Peraí. Queria agradecer. Fala. Não, pode falar. Eu só queria que eu adorei essa moçada toda aqui de hoje. Então tá bom, olha, então queria agradecer a participação de todos vocês. Infelizmente chegou ao fim o programa e no próximo Papo de Mãe o assunto vai ser consumismo. Será que as crianças e os adolescentes estão se tornando consumistas demais? E não deixe de participar do nosso programa. Acesse www.papodemãe.com.br. Semana que vem tem mais, até lá. Até! Ricardinho, o microfone. Então, só antes de fazer a música, tem uma palavra que, essa música já é antiga, do Erasmo Carlos. É trocar a palavra fervendo por não tô ligando, mas é isso aqui. Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo, se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. Pode vir quente que eu estou fervendo. Muito bem. Eu aprendi essa música na minha aula de música da escola. Então toca mais o que ele vai cantar também, ó. Ele quer. Todo mundo cantando agora. Vamos lá. Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo, se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. Pode vir quente que eu estou fervendo. Pode vir quente que eu estou fervendo.